então aqui com o seu CD em mãos, J. Nunes, Soberano. Esse é o primeiro ou o segundo EP que você falou pra gente? Primeiro. Esse é o primeiro EP, Soberano, é meu de presente? É seu de presente. Oba! E ganhei aqui meu presente preferido da vida que eu amo ganhar, é livro. Esse livro é fenomenal, ele é prefaciado Canaviais e Sonhos, você conta a sua história aqui. Conta a minha história, né? E prefaciado pelo meu pastor, meu mentor, né? O Ebi Uber. Maravilhoso. E o meu amigo também, Tom Carf, o Elton Carf, ele me ajudou muito. Que legal. A ler, a escrever, assim, me ajudou muito. É, porque você disse aqui que até os 21 anos de idade nunca tinha ido à escola. Eu não tinha ido na escola, porque nós não do sertão da Bahia, eu sou carioca, né? Mas mudamos para Bahia com 3 anos de idade. E aí nós fomos trabalhar na lavoura, dos 4 anos e meio. Então aí não tinha como eu estudar, não tinha como. Era só eu para ajudar meu pai, nós somos em 6, né? Mas eu de homem, e eu também viciei no trabalho, né? Não gostava. Na verdade, a vida não te apresentou uma outra opção que não fosse trabalhar naquele Eu não momento. sabia o valor do estudo. A minha concepção era que trabalhar resolveria tudo. É engraçado como Deus faz as coisas, né? Porque pode, para quem tá em casa, pode estar parecendo que a gente combinou aqui, né? Ah, vamos levar o J. Nunes no programa em que a gente vai falar sobre suicídio, porque aí ele pode contar a história dele. Não, amiguinhos. Aconteceu e pegou todo mundo de surpresa aqui, né? Mas eu também fui pego. Eu perguntei pra ela, o que vocês vão falar? Ela, suicídio. Eu falei, nossa. Mas você não me falou que ia falar essa história, mas é interessante isso. Inclusive, eu pedi para Alexandre, deixa eu falar, Alexandre. Porque com a história do J. Nunes, quando o pai não percebeu as necessidades que você tinha, né? Ao ponto de você ir morar na rua, ter um encontro, né? Que te transforma, que te eleva, que te dá a dignidade. E o que eu quero trazer como especialista em bullying e cyberbullying, principalmente o bullying, que é uma perseguição de um coleguinha que se junta com mais 2 ou 3, que são aqueles valentões da sala de aula, que pega uma única vítima, que é um bode expiatório, e tem todos os outros como apoiadores do sofrimento que é feito com essa criança, esse adolescente, dentro da sala de aula. Eu costumo dizer que o bullying, ele nasce dentro da sala de aula. Por quê? Como a doutora disse, o primeiro lugar de convivência é a família. O segundo é a escola. Imagina quantas culturas tem ali, 40, 30 alunos numa sala de aula. E essa criança, ela tem que ser o forte, né, psicologicamente, o suficiente para conviver com mais outras pessoas que têm outros tipos de convivência, mesmo que seja naquela comunidade. Mas como é difícil a gente viver com o outro, entender o outro. E por que essa crueldade, né, de 2, 3, 4 alunos contra um, e ter mais 30 ali, 35, que está zoando, que está rindo, que está debochando. E o que é que tem acontecido com as nossas crianças? Ela sofre o bullying. Ela é ameaçada de apanhar. Por vergonha e por medo, ela não busca ajuda. Eu costumo dizer assim, o que nós vemos do bullying são 10% de violência física. É isso que a gente vê. Mas os 90% é como se fosse a ponta de um iceberg. O que está embaixo desse iceberg, Galtung fala isso, o que está oculto, o que está embaixo do mar, dentro dessa movimentação, é os 90% do abuso psicológico que um adolescente, uma criança está causando com a outra. E essa criança causadora
tem tantos problemas quanto a que está sofrendo, porque ninguém faz isso de graça, né? Não, ela tem uma natureza já agressiva, de crueldade, inclusive. E essa criança que é o bode expiatório, ela sofre quando ela quebra um apontador, ela se corta, se risca e usa outros objetos cortantes, é isolada pelo grupo, entra em depressão e aí pode vir a óbito, no caso do suicídio. Então é muito importante esse olhar. Seu pai não te entendia e você ficou sozinho. Que os pais vejam, que os pais olhem para os seus filhos. Está com um comportamento diferente? Olhem para os seus filhos. Perguntem, analisem. As nossas crianças estão se automutilando nos braços, na parte interna da coxa e no abdômen. São riscos. Elas entram em campeonatos, em sites suicidas, fazem campeonatos colocando gelo, sal, se queimam, campeonatos de suportador, porque o pai e a mãe não vê. Então vai buscar um amigo lá na internet. Tem um jogo agora, sim, que Momo ceifou a vida de um menino no Nordeste. Sim. Tem vários. Para o desafio de prender a respiração. Isso. Sim. Vários, nós temos muitos casos. E isso entra na psique da criança. Em cada estado nós temos. Ela não tem uma psicoeducação, então ela se torna vulnerável, essas coisas entram nela. Então, é assim, por isso que eu sempre falo a respeito do celular. Eu acho o seguinte, quando a gente faz a palestra para os pais, né, é um assunto muito difícil, porque todo mundo que tem criança pequena, a criança tem um celular. Com certeza, a maioria delas tem hoje. Porque tá jogando, elas não estão na rede. Então tá bom, já que tem um celular, então faz o seguinte, olha, 20 minutos ali, fica ali, só faz o joguinho, é uma coisa como se fosse um brinquedo. Você vai jogar com um pouquinho. Só que tem uma questão do celular, quando ele tá ligado na rede, que outro dia a gente tava na casa de um casal e eles têm uma filha de 3 anos. E a menina tava com o celular ligado e ela tava vendo um vídeo no YouTube. Eu tava do lado dela, daqui a pouco eu olho assim, tem um cara com aquele chifre da Malévola, um outro vestido daquele palhaço assassino, juro por Deus, e o outro com um machado assim, tudo de desenho, batendo assim, e o outro sendo morto. Uhum. Aí eu peguei o celular e mostrei pros pais assim, e falei assim, meu, vocês estão vendo? Aí eles, eu não sei como é que ela consegue entrar nisso. Aí eu fui pesquisar sobre celular. Assim, a criança não procura, a criança é achada. Ela então é achada. Assim, as pessoas têm que começar a entender que a internet não é uma coisa bobinha. Ela é uma questão de inteligência artificial, onde, sim, dependendo dos sites que você acessa, existe um algoritmo, esse algoritmo te leva para outros lugares, e a criança, como é intuitiva, não é que ela é mais inteligente que as crianças do século passado. O negócio do touch é intuitivo, então as crianças vão com os dedinhos. É assim com a gente, se exatamente. A gente faz uma pesquisa para comprar um tênis, aí você acessa o seu e-mail, só tem propaganda de tênis. Exatamente. Por exemplo, hoje se você abre a internet, você é o alvo, ele já sabe até se você tem dor no joelho, quantos anos você tem, tudo isso. Por quê? Porque é um formato, lógico, feito para venda, né? E com conteúdo. Agora, tem algo que eu me questiono muito enquanto mãe, e tenho uma filha de 2 anos e 3 meses em relação ao celular, é que criança copia, né? Uhum. Então, assim, às vezes fico com muita raiva, porque no meu caso, por exemplo, acaba que o meu trabalho está muito ligado ao celular, porque eu me comunico com as pessoas aqui para a produção do programa, e aí são os grupos de atividade da igreja, e você acaba ficando muito ali. E esse é um questionamento que eu preciso melhorar muito. Mas esse é um questionamento que eu me faço. Como é que eu vou convencer esse serzinho de que o celular não é algo para estar tão na mão dela se não sai da minha? Difícil. Difícil. Né? O Bandura, ele fala dessa técnica do espelhamento.
a família é o espelho para essa criança. Então, tudo que você fizer, ela vai te imitar. E imita mesmo. Então, tem que ter essa... É difícil, né? Se nós estamos Sim. conectados, Sim. como eles não estarem conectados, né? Então, eu tento partir para questões que para esse tempo são bem primitivas. Então, eu tento... filha, vamos na banca de revista? E aí eu tento comprar revistinha para colorir. Eu evito fazer impressão do desenho em casa para poder ter essa coisa menos cibernética, né? Eu tô doida para ela chegar na fase do quebra-cabeça, para dar bastante trabalho, para ela gastar bastante tempo ali tentando montar um quebra-cabeça, porque fico muito preocupada com isso. Às vezes quando eu digo não a ela e ela finge que tá chorando, ela diz para mim assim: mãe, eu tô chorando. 2 anos, 3 meses. Como quem diz, você não tá vendo. Aí eu falo: filha, chorar faz parte da vida. Pode chorar, faz parte da vida. Você vai chorar quando você ficar adulta igual a mamãe, mas não tem jeito da gente ter tudo que a gente quer. Pode chorar, não tem problema. Mamãe não vai dar. Pronto, acabou. Não chora mais. Mas é por isso, é isso que é a saúde da criança. É a saúde que a Bíblia fala, né? Saúde para os ossos, né? Os limites são a saúde para os ossos. Porque o ser humano, ele tem que ouvir não. Eu quero até deixar uma dica de leitura. Eu falei que gosto de livros, então se você é pai e está sonhando em ser ou estão grávidos, quero deixar uma dica de um livro para você. Pastoreando o Coração da Criança. Como esse livro fez diferença para mim na minha gestação. Porque educar é muito, 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 muito maior do que corrigir quando algo que a criança faz te destabiliza, te irrita. Essa correção é a mais fácil que tem. Agora, a outra correção de você tá vendo um comportamento que não é o que você gostaria, mas também não te irrita, ela tá ali quieta, tá te dando mais tempo para você fazer essas coisas, aí você chegar lá, ficar do tamanho dela, conversar e reforçar esse comportamento, porque pelo menos a minha, nessa fase que ela tá, tem que dizer 1000 vezes a mesma coisa. Inúmeras vezes a mesma coisa. Educar é um processo, né? Então, difícil. Assim, difícil e muito cansativo, né? Então, assim, por isso que eu e a Mônica, por exemplo, já estamos loucos para ser vô. Porque aí a gente deseduca, né? E quem educa é o pai. Três, né? Não, olha, vocês podem ter filho logo que a gente quer deseducar todo mundo agora. E quando fica mal criado, a gente entrega pra mãe. Entrega pra mãe. Né? Mas é mais ou menos por aí. A minha pequena, ela... Acho que como todas as crianças dessa geração são extremamente questionadoras, né? Então, ela outro dia ela disse assim pra mim, eu falei que não ia permitir alguma coisa, ou fui um pouco mais, ou ela fez alguma coisa de errado e eu fui um pouco mais dura com ela, e ela disse assim: por que você tá fazendo isso comigo, mãe? São melodramáticas, né? E se sentindo assim com 2 anos de idade, tão injustiçada. Por que você tá fazendo isso comigo, mãe? Porque a mamãe te ama. E se você fizer de novo, eu vou brigar de novo. Mas porque eu te amo. Eu sei que agora não vai fazer muito sentido para ela, mas uma hora... faz. Uma hora a ficha cai. Uma hora a ficha cai. Explicar o motivo. Veja bem, um dos meninos que sofria bullying... essa coisa... Não, mas por que não? Porque eu que mando, não cola, né? Não, eu vou falar porque eu te amo, eu vou te explicar uma coisa. Um menino que se suicidou por causa de bullying. Menino, 9 anos, menino. Ele falou para a mãe. A mãe achou que era brincadeira. Ai, ai, ai. Então tem que levar a sério o que as nossas crianças falam. Então a mãe falou: mas eu amo você. Como se as outras coisas não importassem. Mas precisa conversar. Nós precisamos do diálogo. Tenho certeza que na sua vida, J. Nunes, se você tivesse quem conversasse, o seu pai não teve quem conversasse. Quem orientasse ele para ele poder
replicar isso em você, para você ter nele um espelho. E muitos de nós fomos criados assim, né? Então, hoje, o que é necessário que se escute: mãe, não quero ir para a escola, não gosto de ir para a escola. É o grande sinal que está sendo intimidado, zoado, até sofrendo agressões físicas, não fala por medo, por vergonha. Se é dentro do celular, que 13 anos de idade é a idade que o Facebook, o WhatsApp falam naquele contrato que a gente dá aquele tique, é 13 anos a idade. Então, por que as nossas crianças com menos idade estão com o celular? O seio familiar deveria ser o local mais seguro. E não é. E não é, né? Bom, eu não queria encerrar esse programa sem que a gente deixasse para os nossos telespectadores questões práticas de como lidar com isso. Porque quem gosta do assunto, quem pesquisa, quem estuda, ou quem é profissional da área, ou quem já experimentou na vivência essa questão, às vezes se sente um pouquinho mais familiarizado com o assunto, mas é bem verdade que a grande maioria das pessoas ainda não. E esse é um dos focos do programa quando a gente traz um tema como esse para a nossa pauta. Então, em questões bem pontuais, práticas, o que a gente deve e o que a gente não deve fazer quando se trata de um discurso suicida, que às vezes vem através de questões de eu queria sumir, eu não... sabe, eu não aguento mais conviver com essa dor, eu queria acabar com isso. Quando esse tipo de discurso, seja por parte dos pais, por parte dos filhos, por parte dos amigos, chega ao nosso conhecimento, ao nosso encontro, o que a gente deve e o que a gente não deve fazer em hipótese alguma. Então, é assim, isso que você estava falando, né, eu gostaria de sumir, eu gostaria de desaparecer, sim, a gente chama de pensamento de morte, né? Então, numa fase depressiva, aparece isso já acende uma luz. Tá? Agora, quando a pessoa fala assim, olha, eu gostaria de morrer, eu tenho vontade de morrer, aí você já fica mais preocupado. Agora, quando ela chega e fala assim, eu já pensei em me matar, e aí a grande pergunta que você deve fazer na hora, lógico, você vai ficar assustadíssimo, mas respira fundo e pergunta assim, você já pensou como? Se ela falar assim, já, corre, né? Porque assim, tá pegando fogo e a coisa é feia. Porque assim, existe uma coisa horrível, mas existe no nosso meio, que é a coisa assim, cachorro que late não morde. Não, cachorro que late morde nesse caso. Então assim, se a pessoa chegar e falar, eu pensei em me matar, eu tenho vontade de me matar. Não, ela tá chamando atenção, ou ele tá chamando atenção. Isso é assim, se a pessoa tá verbalizando isso, é porque tá vindo de dentro dela. E é um pedido de socorro. Né? Acolhimento e empatia, né? Eu acho que são as palavras que com ficam. Certeza. Olha, eu quero encerrar com música, pedindo ao J. Nunes que cante pra gente no encerramento desse programa que é tão importante. Então você aprume os seus ouvidos para ouvir com empatia e com acolhimento, não é? O discurso de quem está sofrendo, de quem está enfrentando uma dor, porque as dores, elas são reais, né? As dores emocionais, elas são reais, elas existem, mas a gente não só pode, como deve ajudar muitas pessoas. O mundo está clamando por socorro e eu acho que nós que conhecemos a Cristo somos a resposta ao grito de socorro, de dor das pessoas. Mas, se você que também conhece a Cristo, a Jesus, é um seguidor dele, e em você também dói, nós falamos aqui em suicídio entre líderes cristãos, por exemplo, busque ajuda. A solidão, em hipótese alguma, é o melhor caminho, né? Então eleja alguém da sua confiança, que se não é um profissional, terá a sensibilidade de te encaminhar até um policial, até um especialista, um profissional. O que a gente não pode e não deve fazer é desmerecer a dor do outro, porque, como foi dito aqui, entender na real o que o outro está sentindo só se você também já tiver experimentado essa vivência. Caso contrário, é executar a empatia e o acolhimento, que foi o que o nosso Mestre Jesus nos ensinou a fazer todo o tempo. J. Nunes, querido, obrigada pela sua presença, parabéns pela sua arte, mas também pela sua coragem, porque podia ter saído
em total silêncio daqui, né? Nesse programa de hoje, não ter compartilhado com a gente a sua história, que tanto enriqueceu o debate e certamente abençoou a vida de muitas pessoas. A gente vai se despedindo por aqui nessa edição do programa Visão da Vida. Obrigada mais uma vez pelo privilégio de poder fazer parte da sua rotina e entrar na sua casa, enquanto o J. Nunes canta pra gente. Aí na tela estará todos os contatos dele, onde você pode adquirir os CDs, os livros, o livro, conhecer um pouco mais profundamente o trabalho dele, canal no YouTube, tudo aí na nossa tela. E eu vou distribuir, enquanto isso, pipoquinha na pão maravilhosa, deliciosa, gostosa para os nossos convidados. Fica tranquilo que você também vai ganhar a sua, tá? Vou segurar para você. A gente volta numa próxima edição do Visão da Vida. Deus te abençoe. E vejo sangue, e vejo sangue, e vejo sangue, o sangue de Jesus. Meus olhos me revelam segredos, vejo que está tão perto de mim, onde os meus braços podem alcançar. Eu volto no passado e percebo o que eu preciso está dentro de mim, e fecho os olhos para enxergar. No silêncio eu te vejo, eu te toco e sinto e ouço a sua voz me ensinando, indicando a direção e o caminho da cruz. E vejo sangue, e vejo sangue,